Pessoal, aqui é o professor André. Agora a gente vai corrigir as 4 questões, né, que foram colocadas no nosso quiz, nosso grande quiz aí. Um evento que a gente pensou para vocês, fugir um pouquinho da rotina. Espero que seja o primeiro de muitos. Espero também a participação massiva de vocês, tá bom? Foi bem legal fazer com vocês, foi bem legal mesmo. Teve premiação também. Quem sabe a gente vai melhorando as premiações, né? Tudo depende de vocês também, né? Então vamos lá, gente. Então a primeira questão começa com gráfico e vejamos, né? Muitos de vocês vão prestar alguma prova, algum vestibular. Se a questão lhe apresenta um gráfico, a última coisa que você vai fazer é justamente ler o gráfico. Por quê? Como eu costumo brincar, um gráfico parece um poema na literatura. Um bom poema, bem escrito, ele vai trazer muita história, muitos sentimentos. Então, aquele poema carrega muita informação sentimental ou histórica, certo? Ou os dois juntos, né? Um bom poema traz os dois juntos, né? Para a física, matemática e afins químicas, o gráfico tem esse mesmo papel. O que ele faz? Ele traz muita informação, uma história incrível, beleza? Só que um espaço muito pequeno, né? Então a densidade de informação que ele traz é muito grande, certo? Por exemplo, nesse gráfico, olha só que legal. Ele traz a história do preço do barril de petróleo no Brasil durante 20 anos. Isso é muita coisa, né? Então não dá para a gente se atrever a olhar esse gráfico sem saber o que olhar, né? Então vamos primeiro pensar no que olhar. A gente vem aqui. O gráfico acima mostra o valor médio do barril de petróleo cru. Observe todas as informações do gráfico e responda: qual foi a variação em porcentagem do preço do barril no período analisado? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui em cima agora. Bom, por instinto, né, tanto vocês olharem gráfico, provavelmente vocês olharam aqui no eixo Y e no eixo X, tá bom? Mas veja, calcular essa variação aqui seria muito trabalhoso. Dá uma olhada mais no gráfico, ele traz mais coisas. Dá uma olhada no título, ó. Petróleo bruto, preço mensal, real brasileiro por barril. E olha mais um pouquinho aqui. Aqui também tem a gama, que não cabe aqui para a gente explicar agora. Mas olha só que legal aqui, ó. Tem a variação do valor e tem a variação percentual, que é o que a gente pergunta, né? Que a gente pede para vocês na questão. Então, dar uma olhada no gráfico geral que a gente percebe isso. Vamos dar uma olhada se tem... Olha, né, que tem opção? A opção é justamente a opção C, tá bom? Beleza? Então a resposta estava bem aqui, né? Tem que ter atenção na leitura do gráfico, assim como você tem que ter atenção na leitura de um bom poema. Vamos à próxima? Vamos lá. A próxima questão envolve o mesmo gráfico, então já ensinei para vocês, não olha direto no gráfico, vamos olhar a questão. O gráfico acima mostra o valor médio mensal do barril de petróleo cru. Observe todas as informações do gráfico e responda: em qual ano o barril atinge seu maior valor? Então vamos lá. Qual ano ele atinge o maior valor? Então eu estou procurando o maior valor, não é? Estou procurando o maior valor. Onde estão os valores do gráfico, né? Pelo menos os valores de referência do gráfico? Está aqui. Está no eixo Y, não é? Então, onde eu atingo o meu maior pico no eixo Y? Aqui, ó. O meu maior pico no eixo Y está aqui. Certo? E aí eu olho no ano agora. Vou olhar, ó, ele aqui, certo? Veja, ele caiu nesse trecho aqui, que compreende de junho de 2018 até junho de 2019. Então quer dizer, professor, que aqui no meio tem um dezembro, janeiro, que então, né, lembre-se, né, na passagem do ano acontece de dezembro para janeiro. Então, ele está totalmente em 2000, aqui todo esse trecho aqui se refere a 2018, professor. Eu vou falar para você, não. Metade é 2018 e metade é 2019. Só que veja, aqui o pico que a gente pede está muito próximo a 2018.
Então, esse pico ocorre ainda no ano de 2018. Ele ocorreu em junho? Não, foi lá para novembro, outubro, nesses meses assim. Beleza? Tudo bem? Mas, professor, mas eu fiquei com dúvida. Tudo bem. Eu fui seu colega, eu sabia que você poderia estar nervoso na hora. E aí, é 2018 ou 2019. Olha como eu sou seu amigo, ó. Eu não coloquei 2019, certo? Só coloquei 2018. Então a resposta certa é a D, certo? Continuando aqui. Agora a gente mudou de gráfico para uma tabela, né? A tabela também é algo que traz muita informação num espaço muito pequeno para a gente. Então a gente vai olhar direto para a tabela sem saber o que procurar? Não. Primeiro a gente vai saber o que procurar. E olha só o que acontece aqui. A tabela acima mostra a evolução da matriz energética brasileira entre os anos de 2017 e 2018. Lendo a tabela, podemos dizer que uma fonte em especial teve um aumento muito expressivo. Qual foi a fonte de energia que, segundo a tabela, teve a maior variação percentual positiva? Então vamos lá. Bom, aqui a gente começa a ler a tabela, né? A primeira coisa que a gente dá uma olhada é no título da tabela, tá bom? Oferta interna de energia elétrica. Então, essa tabela vai me falar sobre a oferta interna de energia elétrica. Legal. A primeira coluna está falando os tipos de energia elétrica, certo? Então aí tem óleo, solar, nuclear, carvão, gás natural e hidráulica, que a gente mais usa, né? E aí por aí vai, certo? Então aqui tem o quanto que ela conseguiu fornecer, né, a matriz, né? Conseguiu fornecer para o sistema elétrico brasileiro no ano de 2017, beleza? E na outra coluna é 2018. Então a gente pode observar, por exemplo, ó, que hidráulica aumentou o fornecimento, né? Aumentou 5% e por aí vai. Mas eu perguntei a que mais contribuiu. A que mais contribuiu positivamente é qual, ó, essa aqui de 316. E qual é essa matriz? Se a gente for buscar, ó, essa matriz tá aqui, ó. É a matriz solar, né? Isso é muito bom. Por que uma matriz solar é muito bom para a gente? Porque a matriz solar é a que menos prejudica, né, os ecossistemas. Cuidado, é a matriz. Não existe matriz energética que não prejudica de nenhuma forma o ecossistema. Sempre vai prejudicar. Toda matriz tem o seu problema. No entanto, a solar ela tem problemas muito menores em comparação às outras, tá bom? Então, e é uma matriz aqui no Brasil, pelo menos, que, até agora que está inverno, que todo mundo, né, pode perceber que está frio, né, você tem períodos de sol durante o dia. E isso poderia gerar energia em qualquer casa brasileira, praticamente, né? Então, é uma matriz que a gente tem que explorar mais. Então, e ainda bem que a gente está conseguindo explorar cada vez mais, né? Então aqui o aumento foi de 316%, certo? Então foi ela que mais aumentou. Então quando a gente dá uma olhadinha aqui, ó, no gabarito, é a matriz solar, tá bom? Que mais aumentou, certo? Continuando. Então aqui de novo tem uma tabela com um monte de informação. Não vou olhar para ela, o que eu vou olhar? O que eu tenho que procurar. Na tabela podemos observar alguns dados importantes sobre os goleiros, né? Lá fora eles falam que são os guardas-redes do Corinthians. Fazendo uso dos dados da tabela, responda: qual a altura média dos goleiros? Qual a altura que ocorre com maior frequência? Então vamos lá. Altura média. Como você calcula a média? Você soma todos os seus dados e divide pelo número de dados, não é? Então primeiro você vai ter que achar, né, ou encontrar qual é o dado. O dado é aqui, ó, altura. Beleza? Tá aqui, tá nessa coluna, certo? Então aqui eu vou somar, né? Quando eu somo todos esses números aqui, vai dar um resultado que é 7,6, certo? Beleza? Então eu vou pegar 7,6 e dividir por 4. Isso vai me dar um resultado de 1,9, nesse caso, né, metros. Então, essa
é a altura média. E aí eu posso ter, né? Aqui eu tenho duas, pelo menos, né? Tenho aqui e aqui, certo? Tudo bem? Altura média. Só que também perguntou que ocorre com maior frequência. O que é frequência? É o número de vezes que acontece, não é? Então aí agora a gente tem que olhar valor por valor. Então aqui, ó, o Cássio, ó, 1,95 metros. Aí depois tem o Valdir, 1,88 metros. Depois tem o Matheus, 1,89 metros. Depois vem o Guilherme, que é 1,99 metros. Então a gente observa que 1,99 ocorre duas vezes, não é? E as outras alturas só ocorrem uma vez cada uma. Então a que ocorre com maior frequência é 1,89. Então a alternativa certa é a A. E é isso, gente. Uma dica, tá? Aqui você pode fazer assim, isso provavelmente demoraria um pouco. Outra coisa que a gente pode observar também, mas isso aí é com o tempo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Acho que já tá bom. Ó, se você observar, você pode distribuir aqui, como você, entre aspas, né, meio que distribuindo a altura do Cássio, ó. Se você pega aqui, né, aqui o Cássio meio que só, claro, mesmo que você não, pensa que você não sabia que ia dar 1,90 metros, tá? Mas você observa que todos os seus dados estão muito próximo de um número, que é qual? O número entre aí 1,89 e 1,95, né? Então, quando você distribui aqui, digamos, o excesso de altura que o Cássio tem, você vai conseguir distribuir 2 para cá, 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá, certo? Beleza? E aí a gente vai conseguir uniformizar as alturas, né? Por isso que vai dar uma altura média de 1,90. Tudo bem, gente? Bom, por hoje é isso e vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro vamos lá, correção da SEI, né? As minhas questões foram uma seleção de questões de mãe. Não foram questões de professora, foram questões de mãe, querendo afagar o filho. Vocês tiveram essa impressão, né? Bom, então vamos lá. A minha correção vai ficar super rápida aqui, porque são exercícios muito simples, não tem quase cálculo, é mais conceito, tá? Então, eram 2 etapas. Primeira etapa foram as pessoas que participaram da terça-feira, e a segunda etapa, o pessoal que passou para a final, tá? Então, vamos aqui. Qual o nome do matemático que tem seu nome em um teorema muito famoso usado nos triângulos retângulos? Teorema de Pitágoras, né, gente? Ó, aqui, ó. Qual que é o teorema? Aqui tem um triângulo retângulo, que é aquele ângulo que tem 90 graus. Ele diz que se elevarmos a hipotenusa ao quadrado, isso vai ser igual à soma dos 2 catetos ao quadrado. Certo? Vamos para o próximo aqui. Bom, o gráfico dessa função é da função seno, né? Ele é periódico, mas a gente parou aqui no 2π, porque temos um período completo. E ele pergunta, olhando para o gráfico do seno, qual a coordenada do ponto mais alto? O ponto mais alto é esse aqui, né, ó. Os outros estão todos abaixo, ó. Então, esse ponto mais alto, olha o x dele quanto vale. Π sobre 2. E olha o y dele quanto vale. 1. Primeiro o x, π sobre 2. Segundo o y, 1. Qual a alternativa aqui? Π sobre 2. Aqui tá pintadinho de vermelho, mas é aqui, tá, gente? É a letra que tá pintada correto. Tá? Continuando, um gráfico do segundo grau com a concavidade para baixo, gente. Gráfico do segundo grau é uma parábola, né? Concavidade para baixo é quando ele tá assim, tá? O que nós temos? Ponto de máximo. Esse é o ponto máximo. Ah, por que não pode ser o ponto de mínimo? Porque esse gráfico aqui é infinito, né, gente?
Então, não tem o ponto mínimo, porque ele vai descendo, e então, a mesma coisa quando a gente tem um gráfico com a concavidade para cima. A gente não tem ponto máximo, a gente só tem um ponto mínimo, certo? Última questão para deixar qualquer um feliz. Vamos lá, Jailson consultou o saldo da sua conta e percebeu que estava com um saldo negativo de menos R$ 550. Ele ficou muito preocupado e pensou quanto ele deveria depositar na sua conta para ficar com um saldo positivo de 170. Então, vamos pensar aqui na reta numérica, né? O 170 tá aqui, o menos 550 eu coloquei aqui, mas ele tá lá para trás, né? Então, ele quer chegar aqui, ele tá aqui, ele quer chegar aqui. Então, primeiro ele tem que andar 550. Depois ele vai ter que andar mais 170. E aí, ó, 0, 12, 5, 6, 7. 720. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Turma, bom dia. Nós vamos iniciar a nossa correção da SEI. Nesse primeiro exercício, ele falava que o modelo predador-presa foi proposto de forma independente por Alfred J. Lotka, em 1925, e Vito Volterra, em 1926. E esse modelo, ele descreve a interação entre duas espécies, sendo que uma delas dispõe de alimentos para sobreviver, que seria a presa, e a outra se alimenta da primeira, que é o predador. Então, ele pede para nós considerarmos que o gráfico representa uma interação predador-presa e relacionando a população do predador com a população da sua presa ao longo dos anos. Então, de acordo com esse gráfico, nos primeiros 40 anos, ele pergunta quantas vezes a população do predador se igualou à presa. E aqui nós podemos observar que antes do 40 tiveram 4 interações. Então, essa foi a primeira, essa a segunda, a terceira e a quarta. Porque a outra interação é depois do 40, então nós já não conta. Então, a resposta mais correta seria a letra C. 4 interações que eles tiveram nesse primeiro momento. Foram 4 primeiros encontros, na verdade, entre predador e presa, tá? O momento que se igualou da presa. Seguindo nossa correção, aqui também nós temos gráficos para observar. E ele comenta assim: o gráfico a seguir mostra o percentual de aproveitamento do alimento ingerido por herbívoros e carnívoros em relação ao seu peso corporal. Só lembrando, turma, os herbívoros são animais que se alimentam de plantas e carnívoros animais que se alimentam de carne. Aí ele pede para nós analisarmos o gráfico e que permite afirmar que aqui o correto seria a letra A. Isso porque os carnívoros eles apresentam uma eficiência muito maior na assimilação da matéria orgânica e energia obtidas nos alimentos quando comparados aos herbívoros, que perdem uma grande quantidade significativa do alimento obtido nos vegetais. Então, observando aqui embaixo o gráfico, os herbívoros estão aqui embaixo e os carnívoros aqui em cima. Então, quando a gente fala de nível de aproveitamento dos alimentos obtidos, o carnívoro vai aproveitar muito mais. E isso porque, gente, os animais carnívoros, geralmente, eles são, né, acostumados a se alimentar com carne, e a maioria deles são considerados predadores, porque eles atacam e matam as suas presas para comer. Então, boa parte desses animais, eles vão ter uma reserva de alimento muito maior, né? A assimilação da matéria orgânica no organismo dele vai liberar mais energia. Ele vai precisar dessa energia, na verdade, por conta do hábito que ele tem de correr atrás do seu alimento, né? De matar as suas presas e depois devorá-las. O herbívoro já não vai precisar de tanta energia assim. Por serem animais menores, eles geralmente se alimentam de vegetais, então ele não vai demandar tanto gasto de energia para comer, por exemplo, uma folha. Então, por esse motivo que o aproveitamento de alimento nos carnívoros vai ser muito maior, tá bom? Finalizamos por aqui, turma. Um abraço para vocês e até mais. Vamos lá, galera, para a correção da SEI de matemática, onde que o objetivo aí que eu tinha, tá? A minha habilidade era estar resolvendo problemas visando situações de otimização, certo? O primeiro exercício que eu tinha
eu tinha que estar observando, no caso, qual que seria o maior crescimento aí nesse gráfico. Então, se vocês observarem, de 98 a 99, teve um pequeno crescimento aí. Ó. Você pode colocar que foi um crescimento de, sei lá, talvez, vamos chutar aí uns 10, 20%, só isso. Se você observar de 99 a 2000, o pico de elevação dele aí foi bem alto. Ó. Você pode observar que eu tive praticamente o quê? 200 de faturamento aí, ó, certo? Mais que 200 de faturamento, né? De 100 a 400 eu tive 300 de faturamento. De 2000 a 2001, ficou estagnado, então, ou seja, não teve uma evolução. E de 2001 a 2002, na realidade, eu também tive um crescimento, mas ele foi bem menor do que a época de 1999 a 2000. Então, nesse caso, o maior faturamento que eu tive foi de 1999 a 2000, certo? No próximo exercício, ele queria estar sabendo aí qual que era a função que resolveria esse gráfico, a função desse gráfico. Bom, o que eu tenho que pensar é o seguinte, ele me deu o valor de A, que seria o alongamento, certo? E quando eu tenho o valor do meu alongamento, se eu substituir na minha função, eu vou ter que estar achando o valor do meu peso, certo? Que no caso aqui seria, está entre 300 e 500, então provavelmente seria 400, certo? Se eu pegar qualquer uma dessas equações aqui, dessas funções, e substituí-las, eu vou ter que estar achando o seu respectivo valor. Por exemplo, se eu substituir o A por 20, eu vou ter que achar o valor do P, que vai estar entre 300 e 400. Eu peguei a letra B aqui, por exemplo, ó, P, que é igual a 0,5 vezes o A. Se eu fizer a multiplicação de 0,5 vezes o A, que é 20, eu vou achar 1. 1 não está entre 300 e 400, então eu sei que essa resposta aqui ela é errada. Vamos fazer com a A. Se eu substituir o valor do P, eu vou ter que achar o valor de A. Entre 300 e 400, vamos lá, entre 300 e 500, eu vou colocar 400. Então, A é igual a 0,05 vezes 400, que é igual a 20. Olha só que interessante. Substituí o A por 400, achei o 20. Então, no caso, a minha resposta certa seria essa A aqui, a primeira. Ok? Bom, nessa terceira questão, o que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 4 partes de uma montanha-russa, de um percurso, né? Onde que ele está falando aí para mim, ó, que o primeiro trecho seria do 0 até o 2, então seria essa subidinha aqui, ó. O segundo trecho seria do 2 até o 5. O terceiro trecho seria do 5 até os 8. E o quarto trecho seria do 8 até o 10. Ele quer saber aí, ó, qual é o trecho que representa uma função decrescente. Então, ou seja, uma função decrescente não é nada mais, nada menos do que está caindo. Então, vamos lá. Ó. A montanha-russa subiu, 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 subiu. A partir do momento que ela começa a descer, ela vira uma função decrescente. Então, o trecho que está fazendo essa função virar decrescente seria o trecho 3, que é do 5 até o 8. Certo? E, por último, eu tenho aqui, ó. Opa, perdão. Eu tenho que uma equipe sanitarista estimou que em 2018, numa certa região, existe mais de 100 mil ratos, certo? E essa equipe avaliou que no período de 2018 a 2022, a população desse roedor aumentou mais de 40%, certo? Então, o que acontece? Aumente, né, mais de 40%. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quanto que é 40%. 40% nada mais é do que 40 dividido por 100, certo? Que vai dar 0,4.
E como é que eu monto essa função? Os ratos já existiam. Então, eu já tenho uma quantidade de ratos que seria 100 mil, certo? Se eu já tenho 100 mil ratos, se eu tenho 100 mil de início, eu preciso saber, eu então preciso lembrar que no caso já seria aí os 100 mil multiplicado por 1. Por que por 1? Porque eu já tenho esse valor, certo? Então, tudo que acrescentar vai estar aumentando a quantidade de ratos que eu tenho. Então, no caso, eu tenho aqui ó, 100 mil vezes 1,4, porque 1,4 porque seria 1 mais 0,4, então vai dar 1,4. Elevado ao meu tempo. Por quê? Os ratos eles crescem exponencialmente, então eles vão estar dobrando, eles acasalam e vai duplicando, triplicando, vai estar cada vez aumentando mais exponencialmente, tá? Então, no caso, a minha resposta certa seria 100 mil vezes 1,4t. Essa seria a minha função. Tá ok, gente? Obrigado aí. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar no PV que eu resolvo para vocês. Olá, pessoal. Estou aqui para fazer a correção das questões da semana de estudos intensivos. Vamos lá? Só para a gente lembrar, a habilidade dessa semana de estudos intensivos foi associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que a representam e vice-versa. Nessa última série, nós podíamos trabalhar questões também relacionadas à nossa disciplina, e é óbvio que eu coloquei uma questãozinha de química, né? Então, a 11ª questão era essa daqui, e ela estava relacionada ao estado de agregação da molécula. Vamos ler a questão? Então, a figura abaixo apresenta o esquema simplificado do estado de agregação das partículas. Observe e responda. Então, aqui na imagem, eu tenho a representação do que seriam 3 Beckers com uma substância que não interessa a gente saber neste momento, tá? Então, eu tenho aqui o 3º Becker, que mostra as partículas super unidas, o 1º Becker, que mostra as moléculas com espaçamento muito maior entre elas, e o 2º Becker, que demonstra pra gente que existe uma aproximação, mas um leve espaçamento, né? Então, seria um estado intermediário. Vamos saber o que a questão pedia. Então, a questão pedia, exigia de nós, qual a sequência de Beckers que representaria os estados sólido, líquido e gasoso, nessa sequência aqui, respectivamente. Então, aqui, olha só, a alternativa B era a nossa alternativa correta, que representava aqui as moléculas totalmente unidas, que representa aqui o estado sólido, moléculas com espaçamento e com agitação, que representa aqui o estado gasoso, e moléculas com leve distanciamento, representando o estado líquido. Então, essa sequência seria o Becker 3, representando o sólido, Becker 2, representando o líquido, e o gasoso, representando o estado gasoso aí, tá? E o 1, desculpa, representando o estado gasoso. A 12ª questão que eu coloquei aí foi uma questãozinha do Saresp, muito fácil, tá? O gráfico mostra a quantidade de alunos de uma escola de 1ª a 4ª série. Quantos alunos tem essa escola? Muito tranquilo, né? Era só você observar aqui o gráfico e fazer a soma, uma soma simples. Então, a 1ª série possui 13 alunos, como a gente consegue ver aqui no gráfico. A 2ª série, 10 alunos, então 23. A 3ª série, 15. Nós teríamos que somar os 23 aos 15, nós teríamos aqui 38. E a 4ª série, acrescentaríamos mais 12 alunos a esses 38, totalizando 50, que seria aqui a nossa alternativa B, ok? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.